aí, fera SSA? Eu sou a professora Rosângela Martins de Biologia. Nós vamos estudar a bioquímica dos carboidratos. Os carboidratos, não esqueçam, eles desempenham uma função energética e estrutural. Depende do tipo, da classificação. Mas olha aqui, carboidratos, também conhecidos por glicídios, açúcares, hidratos de carbonos, glúcides, glícides. Outro ponto importante dos carboidratos, eles são formados apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Não aparece nitro, fósforo e enxofre, tá? Aí outro ponto que a gente analisa é que os carboidratos, eles têm uma fórmula estrutural que é um número X, N. No hidrogênio ele dobra e no oxigênio ele deveria estar com a mesma quantidade do carbono. Existem casos que a quantidade do oxigênio é menor. Nós vamos ver quando estudarmos principalmente os tipos de monossacarídeos. Quem são os monossacarídeos? Na classificação dos carboidratos, os monossacarídeos são os mais simples, tá? Nós vamos ver que ele tem de 3 a 7 carbonos. Os oligosacarídeos, você deve estar se questionando, mas espera aí, professora, eles não são chamados de disacarídeos? Pois é, oligo compreende de 2 a 10 monossacarídeos unidos. Mas o principal para que você estude, para o seu vestibularzinho, é o disacarídeo, aquele que tem 2 monos juntos, tá? Mas ele é um tipo de oligo. E uma outra classificação, tornando ele mais complexa, são os polissacarídeos. Agora, você sabia que os carboidratos, principalmente monossacarídeos, eles são classificados como aldoses e cetoses? E por que eles são aldoses e cetoses? Olha só, vamos dar uma olhadinha no slide. O primeiro estudo dos carboidratos são os monossacarídeos. E esses monossacarídeos, as características, eles apresentam de 3 a 7 carbonos, tá? Carbonos entre quem? C, N, H, 2N, O, N. Se ele tiver 3 carbonos, eles serão chamados de trioses. Vamos dar uma olhadinha aqui? 3, um exemplo, C3, H6, O3. Triose. Ah, por que triose? Porque os monossacarídeos também são identificados como oses. Triose. Mas um dos pontos também incrível é que por que essas oses elas têm uma importância na classificação estrutural? Porque tanto elas podem ser aldoses, como elas poderão ser cetoses. Olha só, gliceraldeído é uma aldose, por quê? Porque ele tem um aldeído, ou seja, um C dupla OH com hidrogênio nas extremidades. Já o dihidroxiacetona vai ser considerado uma cetose. Por quê? Porque tem a carbonila, que é esse C dupla O, entre carbonos. Alguns exemplos, como glicose, é um tipo de aldose. Veja, a glicose tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, C6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios. 12 hidrogênios. 1, 2, 3, 4,
5, 6 oxigênio. Nós vamos ver que na classificação dela, eu tenho certeza que ela não é uma triose, mas é uma ose. E qual é o tipo classificado dessa ose? Aldose. Por quê? Porque ela tem um grupamento aldeído. Já a frutose, coincidência, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu entendo, por ter C6, que ela não é uma triose. Mas por que ela é uma ose? Porque ela vai ter um composto. Por que uma cetose? Porque ela vai ter um composto cetona entre carbonos. Se você contar, vai dar 12 de hidrogênio, 6 de oxigênio. Mas agora você está percebendo que ao invés de apenas 3, podemos chegar a 6? Não, até 7. Se ele tem de 3 a 7, eu passarei a ter triose, mas eu poderia ter aqui, olha, tetrose, pentose, hexose e a heptose. Sabe quais os principais que vamos trabalhar aqui? Que vão cobrar para vocês no desafio do SSA, pentose e as hexoses. C6, C5 e C6. Beleza? Pessoal, então vem para aqui e dá uma olhadinha no quadro. Nós estamos agora vendo as pentoses, tá? Como eu havia dito, C5 e C6 são as mais importantes. Então, com 5 carbonos, nós temos as pentoses, C5. Se eu colocar na fórmula, eu teria C5H10O o quê? Por quê? Preste atenção. Se eu estiver falando da ribose, que é um tipo de pentose, que por sinal é um carboidrato encontrado na molécula do ácido nucleico ribonucleico, do RNA. Não estou dizendo que a ribose é o RNA. É um carboidrato encontrado lá na molécula do RNA. Ela tem uma fórmula C5H10O5. Outra coisa interessante saber é que ela é o principal constituinte, ou compõe o RNA e não é o RNA. Já na desoxirribose, veja só a variável que vai acontecer. Menos um oxigênio, tá? Esse desoxirribose faz com que molecularmente ele seja C5, porque é uma pentose, H10, mas só que O4. Fez toda a diferença. Por quê? Porque esse carboidrato, ele irá compor ou fará parte da molécula, só que do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. E um alerta é que vocês estão diante de um carboidrato simples, monossacarídeo, que não precisa sofrer digestão. Se encontrássemos ele na natureza dessa forma simples, passaria rapidamente para o processo de absorção. Olha só. Essas pentoses aqui, elas desempenham uma função estrutural. Então, com esse ponto, a gente entende que não pode marcar uma questão que generaliza, dizendo que todos os monossacarídeos são energéticos. Não. Dentre os principais, já temos as pentoses que são estruturais. Nós vamos agora para o slide trabalhar as hexoses. Estas são energéticas. Vamos acompanhar.
Os monossacarídeos do tipo hexose, eles apresentam, como nós já sabemos, 6 carbonos. O dobro de hidrogênio e 6 de oxigênio. Observe na parte estrutural o aldeído para representar a glicose. A frutose é uma cetose. Então aparece a carbonila entre carbonos. Mas a galactose é uma aldose também. Então, Rosângela, não tem diferença entre elas? Tem sim, tá? O simples fato no carbono 4, a posição da hidroxila, ou seja, do composto OH, já fez toda a diferença. O que elas têm em comum? São hexoses. São energéticas. E são super difíceis de serem encontrados dessa forma simples, tá? Aí outro ponto que a gente percebe entre elas é quem são elas? GFG. As meninas, glicose, frutose. Repita isso várias vezes, tá? Galactose. Qual o papel delas? Energético. Onde eu posso encontrá-las? Se estou me referindo a glicose, de modo geral, eu posso encontrar no mel, de origem animal. Mas posso encontrar no sangue, tá? Eu encontro no sangue. Difícil é encontrar a glicose livre, ou nos hospitais, lógico. Frutose, nas frutas de preferência doce, que lá vai ter em grande quantidade, mas também encontra-se até no espermatozoide. E esse aqui é o leite para a nossa galactose, eu vou encontrar ela no leite, em grande quantidade. Essa frutose aqui, vale a pena botar frutas, beleza? Papel energético para todas elas, mas não esquece, leite, espermatozoide humano, esperma nas frutas, doce. E a glicose, lógico, eu vou encontrar no sangue, vou encontrar no mel. E tem um papel energético incrível. Vamos para o próximo ponto, que são os disacarídeos. Mas olha só, gente. Olha aqui no quadro. Quem são os disacarídeos? Eu vou precisar saber? Claro. Primeiro ponto, você está estudando carboidrato e está começando a ficar um pouco mais complexa. Acredite que na natureza a gente entra em contato com polissacarídeos, com oligosacarídeos e difícil é encontrar livre monossacarídeos, tá? Então, eu estou agora analisando os oligosacarídeos e entre os são aqueles que nós temos de 2 a 10 Os monossacarídeos de 3 a 7 carbonos. Aqui não. De 2 a 10 monossacarídeos. Então, os principais para serem estudados são aqueles que apresentam 2 monos, tá? Então, eu terei um mono mais outro mono. E esses monos? Pentose, hexose, qual mono? Hexoses. Todas elas, tá? Uma hexose, mais uma outra hexose. Qual é a hexose que vai estar na classificação de todos os disacarídeos? A principal, a mais abundante, glicose. Glicose sempre vai estar entre uma delas. Olha, glicose e a outra glicose. Mas glicose mais o quê? Porque eu já sei que é glicose, frutose e galactose mono. Então, no disacarídeo, quem são eles? Os principais disacarídeos com 2 disacarídeos, a união de 2. Mono. Principais disacarídeos. Só pra gente
não esquecer, vai a dica. São Luís, Maranhão. Mas pode ser São Lourenço da Mata. S de sacarose, tá? L de lactose. M de maltose. O que todas elas têm em comum? A presença da glicose. Agora, mas qual é o outro? Você vai ter que colocar uma outra hexose. Então, para sacarose, vai ser glicose mais frutose. O açúcar da cana é sacarose pura. Sacarose significa que quando eu vou digerir, ela é quebrada em moléculas simples de glicose e frutose. Quando você toma o leite, você está tomando lactose. Quando você digere, dá origem a 2 mono, glicose e galactose. Se você ingerir brotos, germes de brotos, vegetal rico em maltose, o malte, quando você digere, o sistema digestório ele libera para a gente moléculas de glicose. Ou seja, na natureza a gente ingere estruturas um pouco mais complexas, mas o sistema digestório ele quebra, tá? Vamos agora para o próximo, que são os polissacarídeos. Dá uma olhadinha nos polissacarídeos. Gente, um outro ponto importante, observaram que todas estas nos disacarídeos são energéticos? Mas será que no polissacarídeo também são energéticos? Olha só, eu gostaria que vocês entendessem que para polissacarídeo é importante que a gente saiba quais são os energéticos e quais são os estruturais. E se de origem animal ou de origem vegetal, tá? É muito importante isso. Então, se eu estou estudando polissacarídeos, então entenda que é muito mais de 10 monossacarídeos. Na verdade, centenas de monossacarídeos. Muito complexo. E quando eles são digeridos, eles dão origem a centenas e centenas de moléculas simples. Então, olha, quem são eles, né? Primeiro vamos classificar assim. Se eles são energéticos, entre os energéticos, me interessa saber a origem dele. Se for origem animal, eu vou ter um tipo, mas pode ter o outro de origem vegetal. Origem animal e energético glicogênio. Fica armazenado nos músculos e no fígado. E ele vai cobrar isso para você, tá? O local, o nome e se ele é energético ou estrutural. De origem vegetal, amido. Uma fonte energética complexa armazenada nas plantinhas. Estrutural, ou melhor, estruturais. Mais uma vez, origem animal ou vegetal, Rosângela? Se separar a cor aqui, a origem, se for estrutural e de origem animal, estruturais, nós temos a quitina. Muito interessante, a quitina faz parte da estrutura do exoesqueleto de alguns artrópodes. Presença de insetos. Aquela estrutura rígida dela é quitina, é carboidrato, tá? Olha um outro aqui também nos crustáceos. E se for de origem vegetal, vai dar a estrutura das plantas, a rigidez de origem vegetal, a celulose. Tá? Vou encontrar aqui como um bom exemplo, celulose. Vamos dar uma olhadinha na imagem, no slide? Olhando o slide, rever para mim aqui, ó, disacarídeo, não esquece, porque se estamos falando, gente, da união, é um processo de anabolismo.
E nós vimos que para os disacarídeos, nós temos que unir 2 monossacarídeos. E no processo de união, é preciso que ocorra a saída de H2O. E essa ligação eu vou chamar de ligação glicosídica, tá? Lactose é um disacarídeo e que vai ser separado por digestão. E se é digestão, essa separação eu chamo de catabolismo. Só que para o catabolismo, ao contrário do ANA, H2O terá que voltar. Muito bom. Então, mais adiante, dá uma olhada aqui, já vimos sacarose, lactose, maltose, São Luís do Maranhão. Mais adiante, os polissacarídeos que nós vimos no quadro, farto na nossa alimentação, todos esses daqui são altamente ricos. E não esquece que polissacarídeo, muito mais de 10 monossacarídeos, altamente energético e estrutural. Vem aqui para mim. Pessoal, na hora de estudar classificação dos carboidratos, bota um esquema, organiza monodipoli, dos mais simples até os mais complexos. Os mais simples, eles poderiam ser obtidos, mas a gente não consegue encontrá-los na natureza. O mais coerente é ingerirmos o poli, passar por um processo de digestão e a partir dali ele dá origem a centenas de mono que passará do nosso intestino, da porção jejunal para a corrente sanguínea. E só então entrar em todas as nossas células para produzir energia ou fazer parte da estrutura do nosso corpo. Até uma próxima aula, gente.